Olá, meus irmãos. Padre Diego aqui com vocês em mais uma palavra encarnada nesse tempo quaresmal da nossa igreja, para juntos meditarmos o Evangelho do dia. Nesse dia 9 de março, primeiro domingo da quaresma. Vamos juntos meditar com o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Antes, vamos nos colocar na presença do Espírito Santo e pedir que ele nos ajude para juntos possamos compreender melhor as palavras do Cristo e vivê-las em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditemos juntos Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos nesses primeiros dias do tempo da quaresma, que para a nossa igreja é um grande retiro espiritual. Desde os tempos antigos, quando a liturgia da igreja já se começava a ser formada no seu ano litúrgico, o tempo da quaresma era moldado para ser um tempo de preparação espiritual para aqueles que na Páscoa receberiam os sacramentos. Os 40 dias que hoje para nós também traz o Evangelho que Jesus permaneceu ali no deserto 40 dias e 40 noites. É a mesma experiência que teve Noé nas 40 dias e 40 noites do dilúvio. É a mesma experiência que teve Moisés no alto do Monte Sinai, 40 dias e 40 noites. A mesma experiência que Elias também teve no deserto. E agora nós encontramos Jesus, que adentra o deserto depois de ser batizado, para que ali ele pudesse ter o seu encontro com Deus e o seu encontro consigo mesmo. Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E nós podemos pensar, será que o Espírito Santo leva Jesus ao encontro com a tentação, com o diabo? É esse o intuito? Não. Lembremos que para o povo de Israel, o deserto
ele não é somente o lugar da provação, porque o povo é provado no deserto. Lembremos quantas tentações o povo de Israel, nos 40 anos de peregrinação no deserto, enfrentaram. Enfrentaram fome, aí tentaram o Senhor Deus por conta da fome que passavam. Tentaram o Senhor Deus porque ali fizeram um bezerro para ser adorado. E outras situações. Mas o deserto, ele também é encontro com Deus. É encontro com o Senhor. É um lugar onde nós podemos ali colocar a nossa alma para ter esta intimidade fecunda, deixando que assim o nosso coração cada vez mais se dilate de amor, para nós conseguirmos forças espirituais e cumprirmos a vontade de Deus. Então Jesus, pelo Espírito Santo, é levado ao deserto para isso, para que ele pudesse confrontar-se consigo mesmo e assim fortalecer o seu encontro com o seu Pai. Ali Jesus, ele deseja ouvir a voz do Pai, a poder trazer à sua vida todos os planos, todos os direcionamentos, para que ele pudesse cumprir a sua vontade. Mas à medida em que Jesus vai ao deserto para encontrar-se com o Pai, no encontro consigo mesmo, ao olhar para a sua vida, é que na sua humanidade ele é tentado por Satanás, que aparece e 3 situações tenta o Senhor. Primeiro, tenta-o porque ele sente fome. Então ele promete que pede para que Jesus possa ali transformar aquela pedra em pão com uma só palavra, que ele tem poder para isso. Veja, Jesus é tentado pelo prazer de ter a sua fome saciada e de comer aquilo que ele possa transformar. Jesus é tentado no prazer. Mas depois, ele também é tentado quando, levado para o alto, apresenta todos os reinos do mundo. E se adorar o diabo, ele irá dar tudo para Jesus. Tudo será teu, disse o diabo. Veja, Jesus é tentado no ter. Ter todos aqueles reinos ali como propriedade dele. Depois, Jesus é por fim tentado para que, se jogando do alto, do ponto mais alto do templo de Jerusalém, os anjos possam ali vir ao seu socorro, não deixar que nada acontecesse a ele, porque ele tem poder até e autoridade sobre todos os anjos que vão para servi-lo. Jesus é tentado no poder. Veja, as tentações que Jesus passa são as mesmas tentações que na nossa vida diariamente nós enfrentamos. Nós somos tentados dia a dia no ter, no poder e no prazer. São aqueles pecados que mais vão ali tentar falar forte em nossa carne humana para nos afastar de Deus. Quando nós fazemos também a nossa escolha de viver a nossa experiência de retiro espiritual, de adentrarmos no deserto para podermos encontrar com o Senhor e encontrar conosco mesmo, confrontando a nossa vida, a vida em Deus, aos evangelhos, nós vamos ali aprendendo a reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas infidelidades, reconhecer a nossa pequenez. E é ali onde a gente vai poder enxergar em nós mesmos onde é que nós estamos falhando, na busca de cada vez ter mais coisas, acumular mais bens para nós, de cada vez nós termos mais poder sobre os outros e dominar aquele ambiente onde nós estamos presentes e vivendo a nossa vida, onde nós somos tentados e os nossos pecados falam forte no prazer, nos prazeres sexuais, nos prazeres ligados aos vícios diversos, os jogos, né? Tantas situações que satisfazem o desejo da nossa carne. Veja que o Senhor hoje, Jesus no deserto, enfrenta as tentações na sua humanidade e ele diz não para cada uma delas. E Jesus mostra para nós que na nossa fragilidade, na nossa humanidade, nós também podemos dizer não. Dizer não ao desejo do ter, do poder e do prazer, para que possamos dar um sim total ao Senhor e à sua vontade, nos conhecendo e nos reconhecendo como verdadeiros filhos de Deus e assim deixando que na nossa vida se cumpra a vontade do Senhor.
Meus irmãos que estão nas casas de acolhimento, vejam que essas seduções vocês passam tão forte, às vezes dentro da própria casa. Tantas vezes o desejo de que dentro da casa seja eu a dar a ordem, seja eu a dizer o que o outro tem que fazer ou não. O desejo que nós temos de saciar os prazeres pessoais nossos. O desejo que nós temos de acumular mais bem e já começamos a nos preocupar, né, de ao receber o auxílio ali, poder comprar porque eu quero ter um celular, porque eu quero ter isso, porque eu quero ter aquilo, porque eu quero ter uma casa, eu quero ter isso e tudo. Deixemos o Senhor moldar o nosso coração. Vamos fazer uma experiência nesse tempo quaresmal de, ao fazermos o nosso retiro espiritual, entrarmos no deserto, confrontar a nossa vida, reconhecer o pecado e dizer não para cada tentação que passarmos, para que possamos fortemente dizer sim ao Senhor e deixar que seja Ele, na força do seu Espírito, a nos guiar, a nos mostrar o caminho, a fazer com que cada vez mais sejamos inteiramente filhos de Deus, prontos a cumprir a sua vontade. Que este convite seja estendido a todos vocês, dos grupos de acolhida, aprofundamento e todas as realidades vocacionais e consagrados, para que esse tempo quaresmal seja fecundo para a nossa vida de conversão. Que a Virgem Maria nos ajude e nos sustente no desejo verdadeiro de mudar de vida pelo Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.